Os amuletos não possuem poder real e são profundamente diferentes das relíquias e objetos sagrados do cristianismo, especialmente na tradição da Igreja Católica, e essa tese pode ser defendida historicamente, antropologicamente e teologicamente. A diferença fundamental é que o amuleto pressupõe poder mágico próprio, enquanto os objetos sagrados cristãos são sinais da fé. Origem histórica dos amuletos. Os amuletos são extremamente antigos e aparecem em praticamente todas as civilizações. Eles nasceram dentro de uma visão mágica e supersticiosa do mundo, onde certos objetos eram considerados portadores de forças sobrenaturais. Entre os povos antigos, havia a crença de que o objeto em si possuía poder oculto. Egito Antigo. No Antigo Egito, os amuletos eram comuns. Alguns exemplos: escaravelhos, olho de Horus e símbolos de deuses. Esses objetos eram colocados em colares, em tumbas e dentro das múmias. Acreditava-se que protegiam contra espíritos ou davam poder na vida após a morte. Mesopotâmia. Na região da Mesopotâmia também eram comuns. Os povos da região usavam pedras mágicas, estatuetas e inscrições mágicas. Esses objetos serviam para afastar demônios, curar doenças e atrair sorte. Grécia e Roma. Na cultura da Grécia Antiga e do Império Romano havia grande variedade de amuletos. Exemplos: talismãs contra mal-olhado, pedras mágicas e medalhões de deuses. A crença era clara. O objeto possuía poder próprio. A Bíblia condena o uso de amuletos e magia. A mentalidade bíblica rejeita práticas mágicas. No Antigo Testamento, encontramos condenações claras. Um exemplo importante aparece no livro do Deuteronômio. O profeta Moisés adverte o povo contra práticas mágicas. Não se ache entre ti quem pratique adivinhação, magia ou feitiçaria. Deuteronômio 18,10. A razão é teológica. O poder pertence somente a Deus. Portanto, nenhum objeto pode possuir poder mágico próprio. A diferença essencial entre amuletos e objetos sagrados. Aqui está o ponto central da teologia católica. Amuleto. O amuleto supõe que o objeto possui poder próprio, a força está no objeto e funciona automaticamente. Isso é magia. Relíquias e objetos sagrados. Na tradição da Igreja Católica, ocorre algo completamente diferente. Objetos sagrados não têm poder próprio. Eles são sinais, recordações e instrumentos de oração. O poder vem exclusivamente de Deus. Relíquias na tradição cristã. Desde os primeiros séculos, os cristãos veneravam relíquias. Um exemplo aparece na Bíblia. No segundo livro dos Reis, o profeta Eliseu teve seus ossos associados a um milagre. Um morto foi colocado no túmulo do profeta e voltou à vida ao tocar os ossos. Isso mostra que Deus pode agir por meio de objetos ligados aos santos, mas o poder não pertence ao objeto. Objetos sagrados no Novo Testamento. Também existem exemplos no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, roupas ligadas ao apóstolo São Paulo eram levadas aos doentes e Deus realizava curas. O texto diz: Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Atos 19,11. Note o detalhe: o milagre vem de Deus, não do objeto. A posição oficial da Igreja. A Igreja Católica sempre condenou superstições. O Catecismo afirma que atribuir poder mágico a objetos é superstição, e usar objetos sagrados como magia é abuso religioso. Ou seja, usar uma medalha religiosa ou qualquer objeto religioso como amuleto é errado, pois são sinais de fé e oração.
Exemplos de objetos sagrados cristãos. Alguns objetos importantes são crucifixo, medalhas religiosas, rosário ou o popular terço, relíquias de santos, escapulário, água benta. Esses objetos ajudam o fiel a lembrar de Deus e da fé. Eles não funcionam como talismãs. A análise histórica e teológica mostra que amuletos surgiram em culturas pagãs e mágicas, atribuem poder próprio a objetos e a Bíblia condena essa mentalidade. Já na tradição da Igreja Católica, objetos sagrados são apenas sinais da fé. O poder pertence exclusivamente a Deus, e os milagres acontecem pela ação divina, não por magia. Portanto, amuletos pertencem à superstição, enquanto relíquias e objetos sagrados pertencem à experiência religiosa cristã. Origem das relíquias na Igreja primitiva. Desde os primeiros séculos, os cristãos demonstraram profunda reverência pelos corpos dos mártires. Durante as perseguições do Império Romano, muitos cristãos eram executados por causa da fé. Após o martírio, os fiéis recolhiam cuidadosamente os restos mortais. Isso aconteceu, por exemplo, com São Policarpo, século II. Após sua morte, os cristãos registraram algo muito significativo. No texto Martírio de Policarpo, os fiéis disseram: recolhemos seus ossos, mais preciosos que pedras preciosas e mais valiosos que ouro. Isso mostra que os cristãos não adoravam os ossos, mas os honravam como testemunho da fé. Os corpos dos mártires eram frequentemente colocados em catacumbas, locais subterrâneos onde os cristãos celebravam a Eucaristia. Um exemplo famoso são as Catacumbas de São Calixto. Ali foram enterrados inúmeros mártires e papas dos primeiros séculos. A base bíblica da veneração de relíquias. A veneração de objetos ligados aos santos possui fundamento nas Escrituras. Isso demonstra que Deus pode agir através de objetos ou restos ligados aos santos. Milagres com objetos de São Paulo. No Novo Testamento aparece algo semelhante. O apóstolo São Paulo teve objetos pessoais utilizados como instrumentos de cura. O livro dos Atos relata: lenços e aventais que tinham tocado Paulo eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam. Atos 19,11-12. Novamente, o poder não está no objeto, mas na ação de Deus. O altar sobre relíquias. Uma tradição muito antiga da Igreja é celebrar a missa sobre relíquias de mártires. Isso ocorre porque os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia sobre os túmulos dos mártires. Essa tradição permanece até hoje na Igreja Católica. Por isso, muitas igrejas possuem relíquias dentro do altar. Tipos de relíquias. A tradição cristã distingue 3 tipos principais. Relíquias de primeira classe. São partes do corpo do santo. Exemplo: ossos, sangue e cabelos. Relíquias de segunda classe. Objetos usados pelo santo. Exemplo: roupas, livros e objetos. Relíquias de terceira classe. Objetos que tocaram uma relíquia de primeira classe. Milagres históricos ligados a relíquias. Ao longo da história cristã, existem inúmeros relatos de milagres associados às relíquias. Um exemplo famoso envolve Santo Estevão. Quando suas relíquias foram descobertas no século V, numerosos relatos de curas foram registrados. Outro exemplo envolve Santo Antônio de Pádua. Após sua morte, foi descoberto que sua língua permanecia incorrupta, fato interpretado como sinal de sua santidade. A explicação teológica. A veneração de relíquias se baseia em uma ideia fundamental da teologia cristã. O corpo humano é templo do Espírito Santo. Isso é ensinado pelo apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 6,19. Por isso,
O corpo dos santos é respeitado mesmo após a morte. A veneração de relíquias surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Possui base bíblica, foi praticada continuamente pela Igreja Católica e está ligada à honra aos santos e à fé na ação de Deus. Não se trata de magia ou superstição, mas de uma expressão concreta da comunhão entre os fiéis e os santos em oração a Deus.